noite, amigos da TV Rio Branco, vocês que estavam a assistir a mais uma edição do programa Roda Viva, aqui na Rede Cultura, nossa parceira há mais de 3 anos, estão convidados a continuarem conosco, prestigiando o que é nosso. Estamos começando mais uma edição do Tribuna Livre, aqui no canal 8.1, TV Rio Branco, e hoje nós vamos receber o professor Carlos Augusto Coelho, funcionário antigo da Assembleia Legislativa, já foi candidato, exerceu outros cargos não menos importantes, inclusive na própria Assembleia, e há alguns anos é proprietário da empresa Coelho e Farias, uma empresa, digo, especializada em consultoria e assessoria política. Como sempre, Osmir Lima e Narciso Mendes estão a compor a nossa bancada de debatedores e entrevistadores. Do outro lado, você, que é a razão do nosso sucesso. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Você está convidado, claro, a continuar conosco. Até já. Ok, estamos de volta, agora começando para valer mais uma edição do Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, Rede Cultura, nesta bela noite de segunda-feira. Temos o prazer de conversar nesse programa com o professor Carlos Coelho, da empresa Coelho Farias, é uma empresa especializada em consultoria e assessoria política. Seja bem-vindo, professor. Satisfação. Prazer recebê-lo aqui no programa. Muito obrigado. Tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus, tudo tranquilo. Nós vamos falar hoje sobre vários assuntos, pesquisas eleitorais, qual a importância delas. Vamos falar sobre a onda agora, que é federação, pelo menos 2 aqui estão praticamente concretizadas, e outros assuntos também, as articulações políticas, os acordos lá e cá, no plano nacional, no plano estadual, enfim. Osmir Lima, boa noite. Boa noite. Boa noite, doutor Narciso Mendes. Boa noite. Pode começar a série de perguntas ao nosso convidado. Professor Coelho, nós nos conhecemos há 40 anos, quando você era um pichotinho acompanhando os candidatos diversos, a governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A minha pergunta é: um país como o nosso, que tem o seu Congresso Nacional, entre os 584 congressistas, elementos advindos de 20 partidos distintos, este é o tratamento que deva ser dado a uma democracia? Narciso, eu compreendo que no Brasil nós temos partidos heterogêneos, partidos com concepções das mais diversas possíveis. Nesse meio de campo, nós temos um eleitorado que não tem uma percepção, uma parcela do eleitorado que deixa se envolver por propostas, não tem a convicção, não tem o conhecimento, não tem o discernimento para qual lado vai, a quem abraçar. As pessoas, na maioria das vezes, não votam no partido, votam no pragmatismo, votam nas promessas, poucos votos em propostas. Então, nós vamos ter aí vários fatores que vai trazer uma dificuldade para que nós possamos considerar uma verdadeira democracia. Compreendo que a democracia é você ter a liberdade de expressar, de votar conforme a sua consciência. A minha compreensão. Mas nós também sabemos, pelas diversas necessidades das parcelas, ou de uma parcela significativa da população, que é a maioria, e essa maioria quem termina decidindo, nós temos uma dificuldade grande de a gente dizer realmente que nós temos um país democrático, onde as pessoas têm uma dependência, têm uma necessidade e termina criando um problema sério na decisão. E aí, historicamente, nós sabemos que tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados, existe uma história
hereditária de quem tem um poder econômico maior, de tem a tradição da família. O avô foi governador, o pai foi senador, o tio foi governador, e dentro desse preâmbulo todo, nós ainda estamos patinando, por mais que nós tenhamos uma visão macro, que o Brasil é um país democrático, mas nós temos uns problemas muito sérios, dificuldades, para que nós possamos dizer realmente nós vivemos numa democracia onde as pessoas, por livre consciência e vontade, possam escolher os seus representantes. Olha, ainda dentro desse mesmo tema que o Narciso está abordando, eu vejo o seguinte, que o grande responsável por tudo isso chama-se Congresso Nacional. O Brasil há muito tempo que precisa de uma reforma eleitoral e partidária. Eu, pessoalmente, sou parlamentarista e, pessoalmente, sou a favor do voto distrital puro ou misto. É uma questão de discutir, porque o Brasil chegou a um ponto de equívoco tão grande na área política que você não... Mas só para compreender melhor, você defenderia o distrital ou misto? Você? Eu, pessoalmente, Sim. eu seria pelo misto, Certo. Pode que continuar. dá poder ao partido e dá ao mesmo tempo Isso. poder ao candidato. Mas sem ser o misto Sim. é muito bom. Bem, o que acontece? Hoje nós votamos em candidatos e não em partidos, porque os partidos no Brasil não dizem mais nada. Num passado não tão recente, dependendo da idade, poderia dizer recente, né? Narciso é recente. Você votava na Arena ou votava no MDB, eram dois partidos. Arena, que defendia um partido conservador, que defendia, inclusive, a manutenção do regime militar instalado no país, e o MDB, que lutava pelas eleições diretas, livres, uma série de outras bandeiras. Chegou a um ponto de exaustão com relação à própria Arena, que o MDB fez tudo. Ora, o Brasil, e eu gostaria de perguntar para você, o Brasil não precisa mais do que 5 partidos para as várias tendências que tem. Um partido de direita, outro partido de esquerda, um partido de centro-direita, um partido de centro-esquerda e um centro. Não precisaria. Agora, com programas claros para o que é que os partidos querem para o país. Eu vou dar um exemplo, Coelho. Eu fiz parte, em algum momento, quando eu saí do PMDB, do PFL. Partido da Frente Liberal. E o PFL era um partido liberal. Ele queria diminuir o tamanho do Estado, né? Um Estado eficiente, mas menor. Mas todos os decretos, emendas e projetos de lei que o presidente da República enviava para o Congresso, Narciso, aumentando o tamanho do Estado, o PFL votava a favor. Uma verdadeira contradição, né? Então, os partidos precisam expressar a população brasileira no seu programa. E eu só para lembrar aqui, Coelho, eu aqui no Acre já vi partido anunciando no jornal, temos vaga para deputado estadual. Isso é uma loucura completa. Qual é a sua opinião sobre isso? Para você ter uma ideia, você sabe, nós temos no Brasil registrado 37 partidos. E tem uma lista de uns 17. As reformas partidárias, reforma eleitoral, se a gente for analisar, elas atendem e terminam culminando com o atendimento da elite política brasileira. E aí cria uma dificuldade, porque vai atender os interesses das elites e não da realidade que o Brasil precisa. Essas últimas reformas, elas tiveram um olhar de copiar os Estados Unidos, a política americana. Lá também tem uns 45 partidos, mas só tem 2 que se destacam, que é o democrata e o republicano. Então, assim, eu vejo que se faz necessário uma reforma eleitoral
E vocês são testemunho disso, que são mais experientes na política, tiveram mandato, foram constituintes. Cada reforma que se vota, daqui 2 anos, ela não está atendendo mais à necessidade da democracia, do país como um todo. Então, nós precisamos nos debruçar para definir, trabalhar, apresentar sugestões para realmente contemplar uma reforma eleitoral que venha realmente entender, atender os interesses do país, da democracia, da população e não da elite. Enquanto estiver fazendo reforma para atender os interesses da elite, nós vamos estar sempre tendo essas necessidades. Professor Coelho, hoje foi muito certeiro no questionamento que ele fez. Agora, nós precisamos esclarecer, e você chamou a atenção, que nos Estados Unidos existe uma centena de partidos. Uma centena não, Quase 100, dezenas. É. Algumas dezenas de partidos. E eu não sou contra, o Brasil pode ter 200 partidos políticos. Agora, o acesso ao poder, de poder eleger deputado, senador, prefeito, governador e presidente, é que tem que obedecer a determinadas cláusulas, que nós aqui chamamos de cláusula de barreira. Quando nós estava naquela coisa que nós costumamos chamar de Assembleia Nacional Constituinte, que não corrigiu nada e apenas amplificou, o Fernando Gabeira era o único deputado do PV. Aí quando vota o líder do Partido Verde, aí ele era o único. Como vota o Partido Verde? Como vota o Partido Verde? Aí ele dizia, voto sim, voto não. Isso não pode acontecer. Concordo. Eu não tenho os Estados Unidos como exemplo para tudo, mas é ainda o melhor exemplo de república democrática. Perfeitamente. Quando? Porque aqui, nos últimos 30 anos, nós já tivemos 2 impeachment. E dos Estados Unidos, desde a Constituição, nunca aconteceu um impeachment. Por quê? Vamos pegar o passado recente. Joinville, o partido dele, tinha 50 senadores. O Partido Republicano, 50. Então, o processo de impeachment ali só se fosse muito claro, porque não se viabilizava. Aqui no Brasil, existe um tal de Centrão, que é uma salada anárquica, onde se reúne todos os partidos. Aí acontece o que aconteceu no impeachment do Collor, no impeachment da Dilma, porque se não agradar esse Centrão, o presidente ou o governador é alvo de um processo de impeachment. Então, o que nós temos que acabar é com essa salada, essa anarquia que existe no nosso Congresso Nacional. Você colocou um ponto muito importante. Só aconteceram os impeachments do Collor e da Dilma porque os partidos, vou repetir, os partidos não tiveram seus interesses atendidos. Não foi uma política nacional de emprego, não foi procurando para extinguir a fome dos brasileiros, não foi para desenvolver economicamente uma área do Brasil para poder contemplar a riqueza em prol do país. Simplesmente os 2 episódios ocorreram porque os partidos representados por uma parte do Centrão, a maioria dele, não tiveram cargos e não foram contemplados por seus interesses político-partidários. E aí aconteceu o que aconteceu, colocando em risco a nossa democracia. Deixa eu só acrescentar um episódio, Osmir, deixa aqui, aí depois você entra. Hoje o Brasil atravessa a mais ruinosa polarização política no nosso país, a mais ruinosa. É como se Lula e Bolsonaro fossem candidatos a heróis, que não serão, nem após as suas mortes. Você vê, o partido do Bolsonaro, o PL, que é o maior congressualmente no país, tem 99 deputados federais.
nas questões determinantes para o partido, cerca de 30 deputados do PL votam a favor do governo Lula, que é o seu adversário. Então nós não podemos, ou nós reformamos, pegamos essa nossa legislação eleitoral e jogamos na lata do lixo, ou então a nossa democracia só tende a se enfraquecer. Concorda? O senhor fala daqui a pouquinho sobre isso, tá bom? Ok. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. E esperamos, claro, continuar contando com a sua audiência. Até já. Ok, estamos de volta com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira, recebendo o professor Carlos Augusto Coelho, da empresa Coelho e Farias, especializada, digo, em consultoria e assessoria política. Registramos aqui a presença da doutora Soraya, engenheira, filha do Osmir. Seja bem-vinda, doutora. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Doutor, pode ficar à vontade, então, para falar sobre... Narciso, quando você coloca essa situação, aí eu chamo a atenção de um fato. Como é que a sociedade, o eleitor, a população vai entender? Eu vou dar o exemplo do PSD, a nível nacional. O presidente Kassab articulou uma parte do partido ligada ao Lula, ao PT. Hoje, o PSD tem 3 ministérios: Minas e Energias, Pesca e Agricultura. Ao lado do governo, dando sustentação ao governo Lula. O próprio presidente Kassab é o chefe da Casa Civil de governo do Tarcísio em São Paulo. E o vice do Tarcísio é do PSD, que é o ex-prefeito de Ribeirão Preto. O PSD foi o partido que mais cresceu no Brasil, fez a maior quantidade de prefeito, então se estruturou, e o Kassab já se articula para ser vice do Lula ou do Tarcísio. Olha a salada que é colocada. Então falta essa percepção, falta essa seriedade na política nacional, para que a gente possa ter realmente partido que defenda ideais, partido que tenha no seu conteúdo programático aquilo que venha atender os interesses da população. Mas então, você é um exemplo aí disso. Que o PSD cresceu, e é verdade, em todo o país, com exceção do Acre. Com exceção do Acre, aqui caiu e caiu muito. Muito, muito. Caiu muito. Mas você também disse que os legisladores atuais atuam muito mais em defesa dos seus interesses do que dos interesses do país. No que eu concordo. E eu vou dar aqui alguns exemplos do que eles criaram recentemente, Narciso. Por exemplo, recursos públicos de campanha. Eu sou absolutamente contrário que o povo brasileiro, com tantos problemas, com tanta infraestrutura a ser criada, com tanta miséria, financie candidatos. Isso é, para mim, um absurdo. Segundo, hoje um parlamentar, quando ele chega aqui, diferentemente do nosso tempo, Narciso, ele não vem falar sobre o projeto que está tramitando na Câmara para desenvolver o país. Não. As entrevistas dele são: consegui 40 milhões para construir uma estrada não sei aonde. As emendas parlamentares. As emendas parlamentares, que nós não tínhamos na nossa época. É bom que se diga, nós não tínhamos, é insignificante, uma bobagem. Hoje não, eles substituíram o executivo. Até porque criaram a impositiva, elas são impositivas, são obrigadas a liberar. E criaram uma indecência intolerável que nós já comentamos aqui. As janelas partidárias. Quer dizer, você está num partido, não tem obrigação de se preocupar com fidelidade partidária, nem de cumprir o programa do partido, porque você sabe, mas próximas eleições, cria-se a janela partidária, o cara vai para onde for de seu interesse, da possibilidade de se eleger. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, eu concordo plenamente com você, Osmir, e assim,
Os parlamentares, seja senadores ou seja deputados federais, eu vou dar o exemplo do Acre. Eu estou fazendo um estudo, estou fazendo um levantamento para saber dessas 2 legislaturas passadas, quais foram os projetos verdadeiros e reais que cada senador ou que cada deputado federal fez um projeto de interesse do Acre, numa visão macro, ou de interesse do Brasil como um todo. A questão das emendas já está lá, são impositivas, e eles fazem as campanhas, só falam das emendas. Mas as atribuições, o papel do parlamentar de fiscalizar, de propor, de apresentar leis que venham ao encontro dos interesses da população, eu estou atrás desses projetos, para poder identificar. O eleitor precisa conhecer em quem vai votar. E aí nós temos lá o parlamentar com 10, com 15, com 30 anos de mandato. E qual foi a produtividade desse parlamentar? Nós estamos pagando, e pagando muito caro, para uma produção ineficiente, uma produção pequena, que não está atendendo os interesses da população. Eu estou fazendo esse estudo para saber quais os projetos que cada parlamentar do Acre apresentou de realmente o interesse nacional. Do Acre como um todo, uma visão macro e nacional. E aí, olha a disparidade. Em função desse valor absurdo do fundo eleitoral, alguns partidos aqui no Acre, para 2026, cada candidato, quem já está, por exemplo, quem já é parlamentar para ir para a reeleição, o partido já vai destinar para ele 3, 4 milhões na conta, já vem da nacional para a conta aqui de campanha. Olha a disparidade. Por exemplo, se o professor Coelho dissesse, não, eu vou apresentar algumas ideias, vou colocar meu nome como candidato a deputado federal. Aí o partido vai disponibilizar para o professor Coelho quanto? 150 mil, 200 mil? Olha a disparidade para 4 bilhões, 5 bilhões. Então é por isso que o Congresso Nacional tem a Câmara Federal com 513. Se você fizer uma análise, 10 ou 15 se realmente apresentam, cumpre o papel de parlamentar. Os demais é do baixo clero, como se diz, não tem voz ativa, não apresenta proposta, só diz o amém e sim senhor, mas todo mês recebe um bom salário, uma estrutura maravilhosa, e as emendas que eles fazem às campanhas eleitorais, e a Justiça Eleitoral não está observando isso. Essas emendas estão sendo uma manobra de uma pré-campanha antecipada, Claro. de uma campanha antecipada contra os possíveis pré-candidatos. Então, essa disparidade, isso precisa ser corrigido. O professor Coelho atribui-se ao ex-presidente Charles de Gaulle a seguinte expressão: o Brasil não é um país sério. Se vivo ele fosse, com o estabelecimento das emendas parlamentares, ele diria: o Brasil é um país desavergonhado. Até porque quem tem que propor um orçamento para o país é quem está no Poder Executivo. O prefeito, o governador e o presidente da República. Perfeito. Quem fiscaliza e aprova esse orçamento é o Poder Legislativo. Aqui no Brasil, inventaram essa tal de emenda parlamentar, que eu considero isso uma usina de compra de votos e de propinas. Porque as emendas parlamentares não só servem para comprar a opção dos prefeitos, dos vereadores, como também se presta para sobrar uma pontinha de propina para o candidato que apresentou a emenda poder se mobilizar na campanha eleitoral. Narciso, me permite uma parte. Ainda tem uma gravidade, gravíssima. A tal emenda PIX, que não tem o rigor da prestação de conta. Não, então, o que acontece é o seguinte: este país
O Brasil está condenado a acabar com as emendas parlamentares, ou então a nossa democracia vai para o brejo, viu, Osmir? Porque você acabou de explicar como é que um cara que é deputado federal, que é senador, que tem o nome dele diariamente exposto para ser analisado e recebe um salário, tem uma equipe de gabinete extensa para fazer sua campanha, e um novato, por mais bem intencionado que ele seja, por mais bem preparado que ele se encontra, vai concorrer com este sujeito afortunado e conseguirá se eleger. Não, nós vamos ter na próxima legislatura 90% dos atuais deputados federais reeleitos, enquanto isto não há renovação no quadro político e cada vez mais o nosso afamado ou mal afamado Centrão cria manobra com o poder. Verdade. É por isso que eu acho que se nós não tivermos o cuidado de jogar essa legislação eleitoral no lixo, estabelecermos de fato uma legislação eleitoral permanente, democrática, nós não temos futuro a esperar. Fora tudo que você colocou, e eu concordo plenamente, nós ainda temos um problema sério. Nós estamos falando de uma crise eleitoral, de uma crise judiciária, nós estamos falando de uma crise econômica, mas tem uma crise silenciosa que ela termina evidenciando com mais força tudo que nós estamos comentando. É a crise de falta de lideranças confiáveis. Muito bem. Quando nós não temos lideranças confiáveis, e o próprio sistema inibe isso, mantém o status quo de quem está à frente, trabalhando em prol dos seus interesses ou dos seus grupos, e não da população. E como nós temos uma parcela significativa da população, se a gente for analisar os quadros do IBGE, as estatísticas da educação, que não tem uma formação, nós ainda temos pessoas analfabetas em um número significativo no Brasil, e como que essas pessoas que não têm esse conhecimento, essa percepção, que deixa ser levada por boa conversa, ou por uma certa estrutura, ou uma doação, vai estar atenta para votar em realmente uma liderança nova, confiável, que possa realmente trazer uma transformação social para a sua sociedade. É uma crise silenciosa da falta de liderança. É no Acre, é no Brasil como um todo, Narciso. Professor, então, só para melhor compreensão, na sua opinião, o problema está mais no sistema ou nas lideranças? Os dois têm culpas, os problemas estão em todas as instâncias. Se nós não revigorar, no planejar e não mudar, não tiver uma transformação, nós vamos estar enxugando gelo por muito tempo. Vai, amor, vai. Não, é o seguinte, eu, por exemplo, não estou aqui para defender alguns equívocos do Supremo Tribunal. Mas tem hora que o Supremo tem que entrar, Narciso. Tá vendo? Tem que entrar. Tem que entrar. Para agir todas essas distorções que existem, notadamente no Legislativo. Porque a coisa é tão grave, que passa a Justiça a ter um papel que não deveria ter. Osmir, você sabe por que a Justiça entra? Porque o Parlamento permite um vácuo de posicionamentos. E quando o Parlamento não cumpre o seu papel, a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, entra para decidir as situações. Perfeito. Agora, o professor... Osmir, você faz a Pois não. próxima pergunta no próximo bloco, ok? Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes com a terceira e última parte do Tribuna Livre desta noite de segunda-feira. Fique com a gente. Ok, estamos de volta com a terceira e última parte do Boa Noite
Desculpa, boa noite. Ainda bem que é na mesma emissora, né, Osmi? No Tribuna Livre desta noite de segunda-feira, recebendo hoje o professor Carlos Augusto Coelho, da empresa Coelho e Farias, especializada em consultoria e assessoria política. Ô, professor, antes de responder a pergunta do Osmi, um rapidinho para a gente não perder muito tempo, qual a sua opinião sobre as pesquisas eleitorais? Na minha opinião, a pesquisa, ela retrata um momento de uma situação. É um referencial. É um referencial do momento. As ações políticas do gestor ou a própria ação política do parlamentar, dependendo dessas atuações, elas poderão mudar favorável ou desfavoravelmente. Entendi. Então, eu vejo que as pesquisas que estão hoje publicando, ela não vai retratar a realidade para as eleições de 2026. É uma questão pontual, momentânea, mas que deixa um recado. Legal. Osmi. Coelho, você é de uma assessoria política e você tem uma experiência muito grande nessa área. Então eu gostaria de saber o seguinte, eu estou vendo hoje, aqui no Acre, não sei se nos outros estados está acontecendo isso, que o cidadão tem um mandato de deputado estadual, aí o partido diz, não quero nem ninguém com mandato. Ora, aqui existem bem uns 3 casos, né? Inclusive o teu ex-PSD. Verdade. Né? Não queremos ninguém com mandato. Eu acho isso de uma estupidez, é uma opinião minha. Por quê? Porque quem tem mandato é quem tem voto. Ora, aconteceu mesmo na eleição aqui municipal, a última, que o teu partido mesmo, ex-partido, disse, não queremos ninguém com mandato aqui. Resultado, não atingiram o quociente eleitoral, não fizeram nenhum. Né? Se eu tenho 2 candidatos que têm voto, eu tenho muito mais possibilidade de fazer 3. Perfeito. Né? Então, como é que você está vendo esse tipo de comportamento de dirigentes partidários aqui em nosso estado? Atitude equivocada. Parlamentares que se elegeram determinados partidos, e eu tenho acompanhado isso na imprensa, alguns dirigentes achando que são o dono do partido. Não existe dono de partido. Um grupo de pessoas que pensam, concordam com determinadas posições, determinadas bandeiras e formam o partido. Se o parlamentar foi eleito pelo partido, muito embora que tenha lá a janela, é uma decisão íntima do parlamentar de ele sair do partido ou não. A única condição que tem do dirigente, ou os dirigentes, o diretório estadual, expulsar um parlamentar eleito pelo partido, que na hora que ele foi se filiar, ele concordou com as diretrizes daquele partido. Só tem uma situação, é se o parlamentar que tem mandato cometer o ato de infidelidade partidária. Perfeito. Fora isso, não. Se qualquer que seja o dirigente, equivocadamente, dizer que o deputado A ou B não vai poder ser candidato, isso é só equívoco. Porque se o deputado for na justiça e requerer o direito dele, o dirigente, queira ou não, ele não tendo cometido fidelidade partidária, ele é candidato pelo partido. Coelho, eu não me dou por satisfeito quando eu elogio a democracia americana, mas sou obrigado a fazê-lo. Embora eu esteja bastante triste com a democracia que Donald Trump quer implantar ultimamente. Perfeito. Mas lá nos Estados Unidos, se você perguntar para um cidadão de 30 anos de idade, qual é o seu partido? Ele vai dizer republicano. Pois por que você é republicano? Porque meu pai foi, meu avô foi, meu bisavô foi e meus filhos são. Quando uma democracia permite que um sujeito que é eleito por um partido e mude de legenda levando o mandato, essa democracia está doente de um câncer bastante grave.
Ninguém tem o direito de trocar de partido levando um mandato. E aqui no Brasil, nós com tristeza podemos apontar Ciro Gomes. Eu considero o Ciro Gomes um sujeito inteligentíssimo politicamente, mas já passou por 10 partidos diferentes. 10 anos. 10. Bolsonaro, por 9. Então, não podemos continuar mantendo esta anarquia. Não podemos continuar. Então, o que acontece, Coelho? Este país, quem foi que disse a frase, quem vigia os vigias? Parece que foi Aristóteles. Quem vigia os vigia? Porque aqui o prefeito é vigiado pela população, pela Câmara de Vereadores, pelo Tribunal de Contas do Estado, pelo Tribunal de Contas nenhum, e no final da história, as roubalheiras que eles fazem, ninguém dá conta. Vê agora o caso do dinheiro que foi sacado dos aposentados através de uma trama que se estima que está valendo mais de 6 bilhões de dólares. Eu mesmo, Nasci, desculpe interromper rapidamente. Eu fiz uma consulta rápida, Foi vítima também. foi 5.960. Foi nada. Absurdo, absurdo. Então, acontece o seguinte, Coelho. Ou nós paramos para pensar, ou então, eu vou citar aqui um exemplo que eu acho absolutamente surpreendente. O estado de São Paulo, com 30 milhões de eleitores, e o estado do Amapá, com 300 mil eleitores. Hoje nós temos no Senado da República os 2 senadores mais importantes do Brasil. O Alcolumbre, presidente do Senado, e aquele do pessoal que agora voltou para o PT. Quer dizer, como é que pode? O Nordeste tem hoje o presidente da Câmara e o presidente dos Senados. É como se a representação política de nada valesse. Então, o Coelho, aí é que eu concordo. E eu costumo concordar com Osmir. Embora, às vezes, eu dou cada repreendida nele que ele fica vermelhinho. Quando ele alega que esse sistema eleitoral do Brasil tem que ser modificado. Sim, precisa. O deputado federal do Acre, que vem da região do Juruá, ele só pode ser votado pelos eleitores do Juruá. Mas não, ele muitas vezes obtém mais votos em Brasileia do que no próprio Juruá. Por que isso? Porque não tem legitimidade. As eleições nossas não entregam o poder, mas não entregam a legitimidade. Então, eu agradeço a sua participação. Sei que você é um estudioso do caso, mas nós precisamos elevar o nível da nossa consciência política. Perfeito. Por exemplo, o Whitson Witzel, que era juiz do Rio de Janeiro, ele pegou a onda do lavajatismo, saiu candidato a governador. Já em plena campanha, na primeira pesquisa, ele tinha apenas 1% dos votos. No curso de 90 dias da campanha, ele conseguiu derrotar Eduardo Paes, que já tinha sido deputado federal, 2 vezes prefeito do Rio de Janeiro. Por quê? Porque aqui no Brasil tem 2 cabos eleitorais, apesar de um ser divino, mas politicamente tem nos prejudicado muito. Que os candidatos se acusarem mutuamente de ladrão, porque a corrupção já elegeu muitos governadores e até presidente da República. Osmir, você se lembra, que é um pouquinho mais velho do que eu assisti um comício de Jânio Quadros em Natal. Ele só falava na vassourinha que ia varrer a corrupção. Que ia varrer a corrupção. E Fernando Collor de Mello foi Caçava os marajás. Caçava os marajás. E ambos
foram dois dos mais desastrosos presidentes da nação. E agora, ultimamente, misturaram política com religião. E aí sim, essa mistura me parece mais perigosa do que a da corrupção. Vide o que está acontecendo no Oriente Médio. Concordo com você plenamente. E aí, quando você fala a questão de termos um partido forte, um congresso forte, que realmente atenda os interesses da população, nós falamos anteriormente da questão do corporativismo, da legislação dos seus interesses. Essa janela que foi inventada, que foi criada, também é uma vergonha, que permite o parlamentar levar o mandato do partido que foi eleito anteriormente para onde ele quiser. Então já mostra a fragilidade do nosso sistema eleitoral. Professor, rapidinho, analise para a gente de forma clara e objetiva, para a gente ganhar tempo aqui, os dados das últimas pesquisas eleitorais aqui no nosso estado, para o Senado e também para o governo. E para emendar, qual a sua opinião sobre a anistia? Olha, eu acho que em relação à anistia, que quem cometeu o crime, eu acho que tem que ser penalizado. Essa é a minha posição. Agora, existe crimes e crimes. Existe um crime, o crime de pequeno porte, vamos dizer assim. Por exemplo, aquela moça que pintou lá a estátua lá do STF. Ela pintou, cometeu um crime. Ela vai ser penalizada igual o mandante, os financiantes, para o ato Ou que fizeram quebradeira. do que fizeram quebradeira? Eu acho que tem que ser diferente, não pode ser igual, mas que tem que ser, ter a punibilidade tem que ter. Não pode ser o contra C, o contra V. Não pode. Em relação à nossa situação atual no Acre, a pesquisa mostra, como eu coloquei anteriormente, é um momento que dá uma referência das pré-candidaturas, né? Mas não tem ainda um posicionamento, porque, veja, existe uma situação levando para o lado do poder atual, do governo atual, o sistema que está no poder apresenta praticamente 4 candidaturas, né, para o governo. E aí ainda falta muita coisa acontecer, muita articulação. Nós sabemos que para ser eleição majoritária tem que ter um bom nome, precisa de um grupo, um forte e grande grupo político e a estrutura para uma campanha. Eu considero que a eleição de 2024 foi a ponte da construção para 2026. Aí nós tivemos o quê como resultado disso? Um grupo vitorioso, muito forte, um pré-candidato isolado, que não teve o apoio ou não apoiou muitas candidaturas, muitos candidatos a prefeito, ficou aqui isolado. E nós temos também o resultado de 2024, alguém que vai ser candidato também que foi o maior derrotado das eleições de 2024. No mínimo. Que vai, por exemplo, a eleição de 2024, que foi o grupo vitorioso? É o grupo do Gladys, da Maílza, da Socorro Neri e tal. O senador Alan Rick ficou isolado, porque você viu que ele não teve assim, uma participação ativa em apoio a determinadas candidaturas. Quem foi, na minha avaliação, o mais derrotado? Foi o senador Petecão, que apoiou Rio Branco, perdeu, apoiou o Cruzeiro do Sul, perdeu, Plar de Castro, perdeu. Não fez um vereador aqui. Foi brasileiro, não. O senador Guiomar perdeu, não fez um vereador na capital, não fez um vereador no segundo colégio eleitoral, que é Cruzeiro do Sul. Então, eu vejo essa situação. Hoje, por exemplo, o governo tem uma disputa aqui entre o Alain, Bocalon e Maílza, nessa situação aqui. Para o Senado, está mostrando se o governador Gladys Cameli, sendo candidato, se elege uma vaga disparadamente. E a segunda vaga, na minha compreensão, vocês lembram que em 2018, o senador Márcio Bittar foi eleito porque o Petecão estava muito bem e o Gladys junto, e abraçaram e puxaram o Márcio Bittar. Se esse grupo vitorioso que está no poder, governo e prefeitura, se eles abraçarem o Márcio Bittar se reelege. Se esse abraço não se concretizar na realidade, e aí aparece a Mara, aparece o Jorge Viana, que poderão faturar essa segunda vaga. Essa é a minha compreensão. Coelho, nós aqui fizemos inúmeras críticas, todos nós 4 aqui, sobre a questão do sistema eleitoral brasileiro.
E os políticos, quer me parecer, que começam também a entender isso. Os políticos mais profissionais, com mandato e tal. E o que é que eles estão vendo como solução? A fusão ou a federalização? Aqui no caso do Acre, nós já temos 2 fusões em andamento. A fusão é feita a nível nacional. Sim. É um casamento de 4 anos. No mínimo, casamento né? de 4 No anos. mínimo. Quando é federalização, quando é Isso. fusão, não. Não, é. Extingue os partidos. Isso, E cria-se um novo. Aqui nós temos a fusão do Podemos com o PSDB e possivelmente o Solidariedade. Perfeito, está sendo trabalhado isso. Trabalhado isso. E temos do outro lado, que ficaria uma federação muito forte, Fortíssimo. o PP, que é o atual partido do governador, com União Brasil, que foi outro partido que teve um êxito muito grande aqui no Estado. Como é que você vê isso? Eu vejo assim, na reforma eleitoral, o nosso Código Eleitoral foi votado, foi imposta a questão das cláusulas de barreira, que isso vem sendo trabalhado. Com essa cláusula de barreira, muitos partidos se enfraqueceram porque não atingiram a cláusula de barreira. E a solução para eles poder ter a sobrevida política é fazer a fusão ou então fazer a federação. Nós temos, por exemplo, a federação que está sendo, a que tem aqui no ar, que é o PT, o PV, PCdoB ali, que não está tendo entendimento. Então, possivelmente, essa federação ela vai dissolver-se. Então, vai fragilizar todos esses partidos ligados mais à esquerda. O PP com a União Brasil vai ficar uma potência, um poder político extraordinário no Congresso Nacional, que termina influenciando nos estados, que é a questão do nosso estado. Porque aqui, por exemplo, a pré-candidatura do Alan Rick, que é do União Brasil, e a Maílza Assis, que é do PP, o entendimento que, pelo que eu vi hoje de manhã, vai ser anunciado hoje à tarde a confirmação da federação dos 2 partidos. Brasília. Lá em Brasília. E aí o que tem se comentado é que quem ficará à frente aqui no Acre é o governador Gladys Cameli. No entanto, todavia, porquanto, eu já vi uma reportagem do senador Alan dizendo que não é isso e que vai ter uma pesquisa. Então, nos bastidores está pegando fogo, porque é uma força política muito grande que vai... Quando eu digo essa força política é muito forte, é na questão do quantitativo dos parlamentares e na estrutura financeira do fundo eleitoral que vai ser implementado nas eleições de 2026. Legal. E assim nós chegamos ao final do Deixa eu programa. só fazer um ressalvo assim, rápido. Só dá tempo de dizer adeus. Não, é só uma consideração rápida. Porque quando você falou hoje, é porque esse programa está sendo gravado na sexta-feira. Isso. Na terça-feira hoje, mais cedo, por causa do feriado. Isso, exatamente. Na segunda-feira vai estar tudo já decidido. Já está tudo com decidido. certeza. Tá? Então, eu só quero agradecer ao professor Coelho pela sua experiência, pelo seu conhecimento na política do Acre e desejar sucesso para ele na sua nova empreitada. Muito obrigado. Coelho, janela partidária. Uma residência num prédio público, em qualquer instituição, você vai encontrar portas e janelas. As portas é para permitir a entrada pública ou a saída pública de quem visita aquele instrumento. As janelas só são usadas para quê? Para as crianças que gostam de pular ou para os bandidos que gostam de assaltar. Então, não é para existir essa tal de janela partidária. Claro que não. Não é. A lei era para determinar que mudou de partido, deixa o mandato. Que é do partido, o mandato é do partido. Enquanto isso não acontecer, essa molecagem partidária vai continuar e perenemente. No mais, muito obrigado pela sua presença. Só para compreender melhor, então, quando criaram a janela partidária, doutor Narciso Osmi, eu acho que o principal ponto era para evitar, por exemplo, o Osmi é do MDB. O MDB defende isso e isso. O MDB, depois da eleição, passa a defender outros pontos de vista para que o Osmi não fosse prejudicado, pudesse sair para um outro partido que
seguisse a mesma mas aí, linha, como mesma diz aí, a ideologia. própria lei protegeria. Naturalmente, não precisa abrir a janela. Né? Usar janela. Isso, legal. Porque se um partido é um partido de direita, de repente Isso. vai para a esquerda, o Está amparado. Já. parlamentar tem um amparo legal para sair desse partido. Sem nenhum prejuízo. Perfeito. Assim legal. mesmo. Não tem e assim- nenhum prejuízo. A janela, o Narciso tem absoluta razão. Tem. É uma excrescência É. política. Legislação em causa própria. Muito bem, e assim a gente chega ao final do programa, agradecendo mais uma vez ao professor Coelho. Foi um prazer conversar contigo mais uma vez e muito obrigado pelas explicações, pela forma com que o senhor, de forma, digo, clara e objetiva, respondeu todas as perguntas. Eu que ok? agradeço pelo convite, dizer que nós temos uma experiência, graças a Deus, com muito sucesso na consultoria política Coelho Farias. Nós realizamos planejamentos estratégicos eleitorais, coordenamos campanhas, como aconteceu agora em 2024. Nós coordenamos Tarauacá e Feijó, fomos bem-sucedidos, acompanhamos mandatos parlamentares. Então, agora nós já iniciamos, estamos sendo procurados por vários candidatos, estamos em tratativa já para trabalhar o pleito eleitoral de 2026. Muito obrigado. Sucesso, foi um prazer. E assim chega ao final do programa, agradecendo a sua audiência, a sua preferência, você da capital e também do interior. Que Deus nos conceda uma semana de paz, de harmonia e de prosperidade. Boa noite e até a próxima semana, se Deus quiser.